Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio da segunda temporada do Politiquei. E hoje estamos recebendo aqui ela que é a mãe do Davi, esposa do Gui, vereadora por Goiânia e considerada também a malocrente da nossa cidade, da política goiana. Vereadora, seja muito bem-vinda, Ava Santiago. Nossa, que bom estar aqui com vocês. Eu fico sempre atenta a tudo que vocês fazem. Tem entregado uma cobertura muito em tempo real e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade da política goiana. Então, eu estendo a mim a responsabilidade de estar nesse microfone hoje para fazer um papo sobre a nossa cidade e tudo mais que vocês quiserem saber. Muito obrigado mesmo pela sua presença, obrigado a você que está nos acompanhando. Já se inscreva em nossos canais, curta também bastante esse episódio e se identificou com o que a Ava vai dizer aqui hoje, já começa a compartilhar também aí com toda a sua família, amigos, vamos compartilhar boas notícias, não é mesmo? Vereadora, nós vamos começar então falando um pouco sobre a sua atuação, né? Mas antes eu queria até ressaltar um ponto importante. Você vai fazer 34 anos agora, em 2023. Não fez ainda até o momento dessa gravação. E já tem 3 eleições aí como experiência, né? Disputando aí como deputado estadual, vereadora, deputado federal. Rapidamente você pode nos dizer um pouquinho sobre essa experiência que você teve, a essa adesão da vida pública, né? Disputando essas eleições? Não existe processo eleitoral que seja inaugurado na hora que você registra sua candidatura. E especialmente quando você é uma mulher periférica, sem parentes na política, sem herança financeira ou de patrimônio político. Eu costumo dizer que quando uma de nós chega a ser candidata, essa candidatura nunca é o ponto de partida, ela já é o resultado de uma série de jornadas, esforços e especialmente também para que eu esteja aqui, muitas outras ficaram pelo caminho. Então, quando eu decidi ser candidata a deputada estadual em 2018, eu vinha de uma trajetória de mais de 10 anos como pesquisadora de política pública e também como gestora pública, socióloga pela Universidade Federal de Goiás, atuando com a pesquisa e com a elaboração de política pública para o fortalecimento de mulheres, juventudes e territórios periféricos. E aí bateu 2018 e eu pensei, eu vou novamente trabalhar para uma outra candidatura, possivelmente uma candidatura masculina, eu vou novamente emprestar o que eu venho construindo até aqui para um outro projeto, porque na hora que uma pessoa como eu disse, da periferia, criada pela minha mãe e assim por diante, diz que vai ser candidata, um monte de gente fala, espera mais um pouco, ainda não é o seu momento, você ainda não está pronta, apoia fulano ou ciclano e daqui 2 anos você se candidata a vereadora. Nossa, mas você vai começar como deputada estadual? São perguntas que nós ouvimos, porque na verdade nunca é o tempo da gente ser candidato. Então, se a gente não fizer o nosso tempo, ele nunca chega. E eu decidi, contra todas as circunstâncias, colocar, não era o meu nome só à disposição dos goianos, não era isso, era testar a capilaridade dessas ideias. Será que tem gente aqui em Goiás que acha que é possível fazer uma campanha mais desmonetarizada? Será que tem gente aqui em Goiás que acha que vale a pena pautar o ensino público e o fortalecimento de mulheres? Será que isso é um sonho individual de meia dúzia de doidos? Ou isso tem apelo nas pessoas comuns? E a grande surpresa foi uma campanha feita só com voluntários, sem comitê, sem nada. E eu ainda descobri que estava grávida no meio da campanha, com 3 meses de gravidez, só Jesus na causa. E ainda assim eu tive quase 5.000 votos, o que me mostrou que existe campo para isso, certo. Dá para construir. E foi certo. Por isso que eu fui candidata em 2020, fui eleita em 2020. Em 2022, a gente vinha de um momento muito dramático do Brasil, que nomes, e eu tenho muito essa percepção que a política ela é feita de compromissos, de agendas. Certo. Ela não pode ser fulanizada. Então, eu achava também importante para o debate que a gente queria fazer sobre o Brasil, sobre aquilo que tinha que ser prioridade, que eu colocasse isso para jogo. Sim. E foi muito legal, foi muito massa, foi uma campanha muito bonita. A gente saiu
Veja você, eu tive 2.890 votos para vereadora e 2 anos depois eu tive 9.000 votos em Goiânia para deputada estadual, e aliás, para deputada federal. Então, eu não tenho medo de urna e eu acho que a eleição ela é o processo de validação do seu trabalho. E se nessa sequência você vem aumentando os seus votos, quer dizer que seu trabalho está alcançando mais gente, e disputar a eleição, você nunca perde. Você pode até sair derrotado na urna, mas são sempre vitórias, tanto do ponto de vista do aprendizado sobre como funciona esse jogo maluco que é a política, como também acerca daquilo que você pode aprimorar ou avançar dentro de uma linha de atuação. Exatamente. Eu gostaria até de aprofundar no tema de eleição daqui a pouco com você, para falar um pouco mais das eleições municipais, estaduais e também das nacionais. No entanto, nós estamos aí há 2 anos e meio de mandato como vereadora aqui em Goiânia. Você poderia nos fazer um balanço, então, de que forma que você acha que tocou na vida das pessoas até este momento, o quão importante foi o seu trabalho até agora para os goianienses, Ava? Nossa, que pergunta generosa, porque permite assim uma avaliação muito sensível, porque pensa que nós somos 35 vereadores e tocar na vida das pessoas é uma parada muito significativa, né? O meu mandato, como eu mencionei, ele tem linhas muito claras de compromisso, de prioridade, né? Acho que o fortalecimento de mulheres e mães trabalhadoras, com certeza, é a linha mais clara em relação a isso. Eu sou, como você disse, mãe do Davi, que tem 4 anos. Disputei uma eleição, a primeira grávida e a segunda com ele com menos de 2 anos no colo. E isso é um bagulho muito sinistro, porque a política é um ambiente muito hostil para mulheres, para mães mais ainda. Então, eu ouvia coisas na minha campanha de vereadora muito perturbadoras. Por exemplo, eu precisava levar o Davi comigo, né? Eu não tinha uma grande estrutura. Eu mencionei aqui no off, a minha rede familiar. Eu não tenho uma rede profissional. Então, o Davi tá de férias, então ou é vó ou é tia. Meu marido trabalha o dia inteiro e ele se reveza comigo para os cuidados. Então, eu ia com ele pedir voto na feira e as pessoas perguntavam, nossa, mas você não é muito desnaturada, não? São 9 horas da noite, você tá com esse peso, um menino de 1 ano e 9 meses. Você tá aqui com esse menino, agora tá frio, tá sereno. Aí se eu não levava, você é mãe, quem tá com seu filho? São perguntas que os meus colegas parlamentares e aqueles que disputaram comigo não ouviam. E não é porque eles não têm filhos, é porque ninguém pergunta pro vereador homem, uai, quem ficou com seu filho? Porque todo mundo espera que tem uma mulher ali cuidando da criança para ele disputar a eleição, sabe? Então, eu trouxe dessa experiência as nossas ferramentas. Então, primeira coisa, eu montei um time de mães trabalhadoras. Tenho 9 mães comigo, de filhos pequenos, e todas foram demitidas depois da licença maternidade, porque nós vivemos em um país absolutamente cruel, que diz que a gente tem que ser mãe, que a maternidade é um sonho, que a maternidade é uma obrigação das mulheres, mas 50% de nós somos demitidas após a licença maternidade. A maioria esmagadora das mães no mundo do trabalho já ouviu perguntas como: com quem seu filho vai ficar? Você quer ter outro? Ou então coisas que uma das minhas assessoras, que é doutora em literatura, tem 3 filhos, ouviu: seu currículo é muito bom, mas eu não contrato mães de filhos pequenos. Então, a gente tem um pacote que é pioneiro em leis e projetos de leis para mães. Eu cito um que foi sancionado essa semana, que cria o selo Empresa Amiga do Aleitamento Materno, para que mulheres não tenham que passar pelo que servidoras do meu mandato passaram, de fazer a ordenha do leite materno no banheiro. Sim. Você se imagina comendo uma marmita no banheiro? Não, ninguém se imagina, mas acham normal uma mulher tirar o leite materno no banheiro, sabe? Sim. Então, o prefeito acabou de sancionar essa lei, apresentei uma outra coisa que para mim é muito querida, que é o Gabinete Kids, que nós criamos, porque quando a gente chegou na Câmara não tinha nem trocador no banheiro, e eu levava o Davi comigo. Vocês que me acompanham sabem que eu levo o Davi para tudo que é canto. E aí então, pensei, cara, como é que pode, né? 52% dos eleitores de Goiânia são mulheres, não tem um trocador aqui. Para essa mulher que é da sociedade, ela vem aqui visitar um vereador da região dela, você precisa trazer a criança, como é que ela faz? Sim. E aí a gente fez uma vaquinha, as mães do meu mandato,
e nós gastamos R$300 para montar o Gabinete Kids, o que mostra que não pensar em nós nunca foi falta de dinheiro, sempre foi falta de vontade política. Hoje o Gabinete Kids é a única estrutura para mães e crianças dos parlamentos goianos, entre os 246 municípios, mais a Assembleia Legislativa. A Câmara de Goiânia é a única que tem. Mas tem um espaço exclusivo dentro da Câmara para fazer... Para isso. Na comissão de educação que eu presido, eu dividi a sala. Entendi. Então, metade da sala fica com as servidoras da comissão e a outra metade, o Gabinete Kids. Certo. A gente dá um jeito, não é porque a gente é heroína, não. A gente dá um jeito que a vida nos obrigou a isso. Então, são mais de 30 leis para mães no nosso mandato. E aí vem uma segunda, já para finalizar essa resposta. Você pode me cortar? Porque eu sou a mistura de tudo que fala muito, viu? Professora, socióloga, filha de pastor. Mas esse é um tema que nos interessa muito, inclusive quem está nos assistindo. Né? Não, massa. E aí, um outro aspecto muito relevante do meu mandato é a defesa de um serviço público que chegue nas pessoas. Hoje, então, eu sou o principal nome de oposição na Câmara de Goiânia, porque tem alguns valores. Eu sou uma pessoa, como eu já mencionei aqui algumas vezes, sou nascida e criada na favela. Eu sei que a política ela precisa ser feita com paixão, mas também com pragmatismo, com pé no chão. Certo. Eu não posso viver no mundo da lua achando, eu não vou sentar com fulano porque fulano pensa diferente de mim. Não, eu sento com todo mundo, eu converso com todo mundo. Isso é a política de verdade, mas isso é diferente de negociar princípios. Então, eu não negocio os meus valores. Então, eu faço uma oposição que aponta para um fenômeno que a gente precisa escancarar, que é a crivelização de Goiânia. Nós estamos em um franco processo de crivelização da nossa cidade. Para quem está nos assistindo que é de Goiânia e não sabe do que eu estou falando, Crivella e sua turma saquearam a cidade do Rio de Janeiro, tanto que ele foi para cadeia depois, com episódios bizarros, como, por exemplo, seguranças da Igreja Universal na porta dos postos de saúde para impedir que equipes de reportagem registrassem o caos na saúde. Esse foi um dos episódios grotescos que depois virou caso de polícia lá do mandato do Crivella. Essa turma perdeu a eleição lá e se espalhou por cidades governadas pelos republicanos. Eles vieram bater aqui. Então, o que nós temos hoje, e isso tem sido apontado com fartura de evidências, tanto pelos veículos de imprensa como pelo meu mandato, um acúmulo gigantesco de contratos sem licitação, de adesão de ata, contratos milionários sem prioridade. E eu não sou esse tipo de gente puritana e cínica que acha que o dinheiro da política, aliás, o dinheiro do poder público não é feito para gastar. Não, tem que gastar sim. Gastou R$2 milhões para fazer uma virada cultural. Tem que fazer. Mas tem que gastar com o que as pessoas precisam. Prefeitura não é banco para ficar guardando dinheiro. Certo. Dinheiro bateu lá, ele tem que virar política pública. Agora tem que gastar direito. Você está entrando num aspecto muito importante, inclusive fazia parte aqui da programação, falar sobre a oposição que você faz de uma maneira muito responsável. O roteiro. Peço perdão. Não tem problema. Sim. Mas já adiantou realmente um assunto. Mas resumindo tudo Finalizando, que você disse, essas são as prioridades do meu mandato. Uma cidade mais justa, menos desigual, que contemple com dignidade mães trabalhadoras e suas crias e fortaleça a educação pública e os territórios periféricos. Sim, apesar de todos os projetos, claro, que você já apresentou, que foram aprovados, sancionados alguns deles, né? Você também, claro, faz essa oposição de uma forma responsável, de uma forma direta, né? E a composição da Câmara hoje me parece realmente fragilizada essa questão quando se diz respeito à oposição ao passo, né? Inclusive, no começo do mandato até existia mais vereadores ali fazendo oposição ao governo. Mas por que houve tanta mudança? Como que está hoje essa realmente situação da Câmara a nível de oposição ao passo? Ao prefeito, vamos dizer assim, a gestão Rogério Cruz. Veja bem, a Câmara tem 35 vereadores e, de fato, teve uma oscilação nessa composição. Vou dar um exemplo. Nós, se não me engano, fomos 6 ou 7 votos contrários ao plano diretor, por exemplo. Sim. Então, você tinha um movimento de insatisfação maior com o passo no início do ano, de 2021, mais ou menos. Sim, mandato, né? E no início do mandato, perfeito. E aí, eu costumo dizer que uma gestão fraca, ela se torna um banquete para negociatas pouco republicanas. Então, na medida em que a gestão vinha enfraquecendo, as denúncias aumentando, o prefeito ia abrindo a porteira e entregando, e quanto mais fraco ele se tornou, mais ele teve que entregar. E tudo que a Câmara e os vereadores vêm pedindo, ele vem entregando para contornar as suas crises. Isso criou um ambiente
que parece favorável ao prefeito, mas não é. O fato de que ele tenha, e aí eu não vou contar o presidente da Câmara, nesse caso eu vou deixar ele neutro, então eu vou dizer que ele tem 33 vereadores na base, aliás, 32 vereadores na base, 2 vereadoras na oposição, que sou eu e a vereadora Kátia, e o presidente Romário Policarpo. Esse contexto, ele parece favorável ao prefeito, mas ele vai perdendo margem de negociação. Sim. Se hoje ele tiver uma crise, o que ele tem para entregar para os vereadores? Nada, porque ele já entregou tudo. Esse é o primeiro passo, exatamente. Segundo, ele perde a capacidade de gerar resultados. Porque se você não tem uma Câmara firme, apontando os seus gargalos, dizendo aquilo que está errado... também, né? Suas propostas. Exatamente. Você acaba deitando em mares tranquilos e não se dando conta do que te cerca. E, inclusive, sendo induzido ao erro. Não é à toa que a gente tem a psicologia, usando um termo que vem da mitologia, que é o narcisismo. O que é o narcisismo? É você ficar tão apaixonado por si mesmo que você afoga. Afoga na sua própria imagem. E ter uma Câmara com 32 vereadores nada mais é do que um efeito de Narciso expandido. Porque aí ele fica ouvindo os vereadores adulando, os vereadores elogiando, bajulando publicamente. E por trás metendo a faca. Sim. E aí ele perde a dimensão de como a cidade está recebendo essa administração. Não preciso ir longe, dar uma voltinha. Qual que é o bairro de Goiânia que você pode dizer que o prefeito Rogério Cruz pode andar tranquilo? Nenhum. Não existe. Inclusive, pautado nisso que você está dizendo, houve uma denúncia sua agora recentemente no Ministério Público referente ao abandono das maternidades municipais, né? O Ministério Público até se manifestou, dando um prazo para o prefeito corrigir e tudo mais. É a importância da oposição, porque se não tem oposição, como que vai haver esse tipo de denúncia, não é mesmo? Veja bem, em maio, eu até postei essa retrospectiva lá no Instagram, em maio eu usei a tribuna para falar sobre isso, dizer, olha, vocês estão sem pagar a maternidade, sem pagar a Fundac, e a gente está falando de um serviço que não é um serviço essencial, é um serviço crucial, porque na medida em que você tem uma mulher precisando peregrinar por maternidades para dar à luz, você tem uma tragédia tão assim evidente prestes a acontecer. Eu falei isso em maio e a gente viu agora uma mulher dando à luz no Uber, porque ela foi rodando de maternidade em maternidade e não deu conta de ser atendida para parir num leito. Cara, isso é tão violento. Humilhante ao mesmo tempo. É tão violento, isso é tão humilhante. Você transforma um dos momentos mais sagrados da vida de uma família em um momento de medo, de trauma, de desespero. Então, isso, vou segurar aqui a reflexão espiritual e filosófica sobre isso e focar na administração. Eu falei isso em maio. Quando eu falei, um vereador da base me interpelou dizendo, não, estão refazendo os cálculos, já vão pagar, tarará, fazendo um malabarismo. Eu falei, cara, tranquilo, eu não estou usando a tribuna para ter razão. Estou usando a tribuna para resolver. Se eu tiver errada, que bom, vamos pagar, vai resolver. E a crise foi se aprofundando. Aí eu entrei no TCM e eu não entrei com uma queixa-crime, eu entrei com a documentação para dizer, o tribunal precisa fazer alguma coisa, porque a Câmara não vai fazer, isso era papel da Câmara, o prefeito não vai fazer, eu cancelei a minha viagem, isso quase me deu um problema conjugal, mas graças a Deus meu marido é um grande parceiro do meu mandato, porque eu cancelei a nossa viagem para ir lá pro TCM, ficar lá sexta-feira, eu saí de lá sexta-feira passada, 6 horas da tarde, para conseguir uma liminar que desse o prazo de 5 dias. Qual foi a resolução da prefeitura? Vocês viram. A prefeitura anunciou que ia fazer o distrato com as maternidades, fez uma reunião, mandou release para a imprensa, vocês devem ter recebido, uma nota mequetrefe, mal feita, feita no bloco de notas, dizendo que ia fazer o distrato. No dia seguinte, recuou do distrato. Aí quando você ouve as falas do secretário no dia seguinte, você fala assim, não, mas a gente nunca falou em distrato, foi um erro de comunicação. Quer dizer, é um despautério, é um desplante tratar a vida das mulheres e das crianças goianienses como erro de comunicação. Isso é sem precedentes em nível de crueldade. E aí, não, nós vamos recuar do tal do distrato anunciado e vamos criar um grupo para resolver. Aí coloca um marqueteiro para coordenar um grupo que nem nomeado no passo tá. Então, assim, em uma semana eles conseguiram piorar uma crise que eles mesmos criaram e que só tem, como você mencionou, o alcance e a visibilidade que tem agora, porque tem uma oposição fazendo o seu trabalho. Eu não estou fazendo favor para Goiânia, eu fui eleita para isso. E eu não
acho que quem está na base é vilão, também não acho isso. Eu só acho que nós não podemos, por conta das nossas composições políticas, abrir mão daquilo que é essencial do nosso trabalho, que é de fiscalização do executivo. Dando sequência, então, nesse mesmo assunto, vamos tratar de outro tema importante também, que foi a saída Comurg, instalada recentemente na Câmara, e que me parece vai terminar em pizza, não é mesmo, Ava? Mas por qual motivo abrir uma SEI como essa? Por qual motivo fazer todo aquele trabalho, investigação e não dar em nada realmente, sabendo que há indícios ali de corrupção, de atividades ilícitas e tudo mais, vereadora? A SEI da Comurg, ela corrobora a minha tese de que uma administração fraca se torna o palco para as piores formas de fazer política. Porque parte dos vereadores contemplados, com secretarias, etc., estavam na cobrança, cobravam do prefeito dias antes, mesmo sendo da base, eram vereadores que estavam fazendo falas duras. Primeiro eu quero falar sobre a Comurg, antes de falar sobre a SEI da Comurg. Certo. De fato, e o Paço Municipal usou isso como argumento, de fato a Comurg tem crises que se acumulam ao longo de décadas. Sim. Entretanto, parte desses problemas, eles pioraram consideravelmente nessa administração. Então, para você ter uma ideia, uma das principais denúncias que a SEI da Comurg abordou foi feita por mim, que nem sou membro, nem fui membro da SEI, né? Sim. Que foi a denúncia do contrato da empresa do Rubens Filete para fazer o portal da transparência da Comurg. 20 milhões de reais para uma empresa fazer o portal da transparência, sendo que não tem transparência nenhuma. Você entra no portal e você não consegue ver quais são os outros proventos dos super salários da Comurg. Aí, além disso, você tem diretor ganhando 25 mil reais sem nunca ter trabalhado com serviço público. Você tem ascensão de carreira relâmpago e assim por diante. Tudo isso foi parar na SEI. E a SEI, o que ela virou? Infelizmente, a SEI virou moeda de troca. Mas, na minha avaliação, ela não está esgotada. Na medida em que foi entregue o relatório, eu não posso antecipá-lo porque eu não conheço o teor do relatório, eu preciso ver o que o relator vai dizer. E restar comprovado que tudo aquilo que foi dito, inclusive pelos próprios membros da comissão, não se averigua em termos de indiciamento no relatório, você tem uma confissão de culpa do prefeito. Porque se ele deu tanto para esses mesmos vereadores que estavam falando, é porque ele estava com medo de um relatório que apontasse para outra direção. E aí é o que eu tenho dito sempre na tribuna. Se aqui na Câmara o trabalho não for feito, tem quem faz, TCM faz, Ministério Público faz. Esse é o problema, porque um dia eu usei na prestação de contas do prefeito, não sei se é essa na anterior, eu, para variar, fui a única que fiz cobrança e cobrei sobre aquela licitação que eles tinham anunciado que terceirizaria coleta de lixo, aterro sanitário, varrição mecânica, parará. Eles estavam oferecendo 600 milhões de reais para uma empresa privada vir fazer o serviço, sendo que tem o mesmo serviço feito pela Comurg. Não só pela Comurg, mas em outras cidades por 1/5 desse valor, desses 600 milhões. Tá. O prefeito e o secretário de Finanças me responderam que estava tudo certo, que estava tudo correto, que eu não estava sabendo fazer a leitura dos cálculos. O prefeito chegou a dizer que eu, como boa dona de casa, deveria ter entendido melhor aquela conta. Dizer isso ao vivo lá na prestação de contas. E aí, beleza, eu entubei essa. Passou uma semana, o TCM acolheu a minha denúncia e mandou suspender a licitação. A licitação está suspensa. Então, eu tenho dito sempre lá na Câmara, vocês não vão falar nada, não? Beleza, eu não vou ficar falando aqui na tribuna sozinho. Eu vou no TCM, eu vou na imprensa, eu mobilizo a sociedade e a gente consegue os resultados. Mas isso é ruim. É ruim porque quem devia resolver era a Câmara. E quando você tem um parlamento fraco, a cidade inteira se enfraquece, né? Ava, você está falando de uma prestação de contas que foi feita recentemente por parte do prefeito, onde já conseguimos enxergar reflexo, por exemplo, da modificação no Código Tributário do município, né? Que houve no início do seu mandato, inclusive, em 2021. Ali, para que todos possam entender, estava sendo discutido, principalmente, algo que ficou muito conhecido, foi o aumento do IPTU, não é verdade? Como que isso refletiu nas contas hoje, em 2023, falando, previsões de gasto para 2024, a LDO que está sendo votada. Já foi votada a LDO? Foi a última votação. Então, tudo isso houve reflexo. Positivos, negativos, como que foi? E outra pergunta já relacionada com o relato a esse tema seria: por que você, como vereador, se absteve do voto na época da votação do IPTU?
Eu gosto muito dessa pergunta porque o Código Tributário, ele versava sobre uma série de tributos. Ele foi discutido no primeiro semestre de 2021 certo. E votado no início do segundo semestre. Certo. E naquela época a gente enfrentava a pandemia e inclusive ela teve um retorno ali nessa mesma época muito virulento. E o prefeito já tinha 30 vereadores na base. Ele aprovaria o código do jeito que estava. Eu, então, fiz 2 pedidos para a base do prefeito para não votar contra, que foi incluir os MEIs, microempreendedores individuais, certo. Em um pacote mais justo de isenções, que você tinha uma série de isenções, só que você tinha excluído os MEIs dessa isenção. E dentro da minha bandeira que eu mencionei aqui, as mães trabalhadoras como prioridade, e 7 entre cada 10 microempreendedores individuais no ano de 2021 eram mulheres que tinham perdido quase 90% da sua renda. E tanto é que isso teve um impacto direto em nível nacional no que a gente tem chamado de feminilização da pobreza, ou seja, das 33 milhões de pessoas passando fome, mais da metade delas estão em famílias chefiadas por mulheres e quase 80% delas são crianças. Isso é muito dramático. Então, a ideia era colocar os MEIs na isenção que o Passo anunciava e também o simulador de valores que depois a prefeitura não cumpriu com o acordo. E aí, só que ao mesmo tempo, mesmo conseguindo essas vitórias, eu ainda discordava do texto em outros pontos. Então, eu precisava não votar contra para conseguir incluir MEIs, e isso é como a política da vida real funciona. E, ao mesmo tempo, eu não daria conta de votar a favor, porque o texto continuava ruim, mesmo tendo melhorado com as minhas sugestões. Então, eu votei pela abstenção porque, naquele momento, o meu voto não faria o texto ser rejeitado. O meu voto é contrário. Mas o meu voto favorável implicaria um prejuízo direto para os microempreendedores individuais. Então, eu fiz uma escolha política que eu achei correta, pensando no que dava para salvar. Certo. Entretanto, se eu fosse pensar eleitoralmente falando, hoje eu não faria mais essa escolha por 2 motivos. Primeiro, porque o Passo não honrou, então não tem acordo com essa administração. Os 2 motivos que me fizeram votar pela abstenção, o Passo não entregou. Aliás, ele não honrou nem com a própria base, tanto que teve gente da base vestindo de palhaço, sim, se dizendo enganado, chorando, papelão que eu nunca fiz, porque eu não fui enganado, eu sabia no que eu estava votando. E você acha que alguém foi enganado realmente? Só se for burro. Porque você não vota sem saber no que você está votando. Eu sabia no que eu estava votando. Eu sabia que era ruim. Eu sabia que tinha uma margenzinha para melhorar e trabalhei com isso. Agora, a prefeitura botar um texto dessa magnitude para votar em 1 mês e meio e eles acharem que não ia ter jabuti, é óbvio que ou se permitiram enganar, e aí já é ser condescendente com a administração, ou é querer meter essa para tocar o louco depois de se arrepender e depois de ter que arcar com as consequências do seu voto. E você acha que depois de 2 anos aí que se passou a votação, né, os reflexos são positivos? A classe que você tanto defendia dos microempreendedores foram de fato afetadas negativamente? Sim, porque como eu disse, o prefeito não honrou, porque essa lei, só para as pessoas entenderem, assim como o plano diretor, você tem a lei maior e você tem as leis que regulamentam, né? Então você tem um arcabouço gigantesco e depois você vem com as leis de regulamentação. Sim. O nosso acordo seria que isso fosse avançasse na lei de regulamentação das isenções e não avançou. Então, do ponto de vista daquilo que estritamente eu defendia, não melhorou. A prefeitura aumentou a sua arrecadação. E muito? Muito, muito. E isso, para mim, é chocante, porque a conta não fecha. Se aumentou tanto, por que está deixando de pagar, por exemplo, as maternidades? Até não, porque, exatamente. Vamos começar por aqui uma conta simples, né? Até porque parte desse recurso, obrigatoriamente, tem que ser aplicado na saúde. E mais do que isso, sem falar de arrecadação, você tem o repasse federal, né? Que é obrigatório. Então, a prefeitura, veja você que na prestação de contas, na primeira do Rogério esse ano, eles fizeram uma pirotecnia gigante, dizendo, nossa, nós batemos o recorde, vamos gastar quase 2 bilhões de reais com obras, né? Sim. Que é o malfadado Goiânia Adiante, que eles anunciaram e já recuaram no anúncio, e assim por diante. Então, se tem tanto dinheiro, por que a gente não consegue averiguar esse recurso melhorando a vida dos goianienses? Quando eu falo melhorando a vida dos goianienses, estou dizendo assim, olha, esse setor aqui, eu não estou dizendo setor de bairro, mas esse setor da administração
melhorou. O resto tá tudo ruim, mas esse aqui tá muito bom. Não existe essa marca positiva com o superávit. Por outro lado, você nunca viu tantos contratos milionários injustificáveis. Na última prestação de contas, eu questionei de uma coisa básica. Eu digo básico porque são tantos escândalos que 4 milhões de reais fica pouco. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social contratou sem licitação uma empresa de Roraima por 4 milhões de reais para dar curso EAD para pessoas em situação de vulnerabilidade. Parece uma chacota, eu te pergunto, a pessoa em situação de rua vai fazer o curso no tablet? Ou nas águas cristalinas lá da Avenida Goiás, que é onde ela lava a roupa dela. Então, assim, não faz o menor sentido. Você tem mais de 50 contratos em mais de 2 milhões de reais com dispensa de licitação e, ao mesmo tempo, você alardeia um superávit que não se converte em melhora na vida das pessoas. E é muito grave tudo isso que você está dizendo, até porque nós temos 35 vereadores, no próximo pleito agora vamos para 37, né, Ala? Isso. E hoje, como você mesmo está dizendo, 2 apenas vereadoras fazendo uma oposição com afinco, né? Se tivéssemos, com certeza, ali, vereadores, com mais responsabilidade para fiscalizar tudo isso que está acontecendo dentro dessa gestão, talvez poderíamos evitar muitas coisas. O que você está dizendo agora realmente é muito grave, né? Você gastar 4 milhões para um tipo de curso que a gente sabe que é inexequível, né? Exatamente. E aí eu perguntei pro prefeito, cara, nossa, que raiva de lembrar disso. Eu perguntei o que era e ele falou assim, não, esse contrato já foi suspenso. Por quê? Essa é uma prática recorrente. Por exemplo, o secretário Vinícius foi lá fazer prestação de contas na Comissão de Finanças. Aí eu questionei ele, secretário, por que não tem a previsão de quanto vocês vão gastar com pessoal aqui? Porque você está falando que vai entregar 20 CMEs, não sei quantos CAIs, e quem vai trabalhar? Porque você tem uma mobilização gigante de pessoas aprovadas no concurso que não foram chamadas. Vocês não estão chamando os concursados alegando que não tem dinheiro. Vocês estão atrasando todo mês a database dos servidores alegando que não tem dinheiro. Vocês vão anunciar obra em cima de obra e quem vai trabalhar nesses lugares? Ele, não, vai ser publicado num pacote suplementar. Então, aí agora a ministra das Mulheres veio aqui e eu perguntei para o prefeito na reunião, eu falei, prefeito, por que você não coloca então a Casa da Mulher Brasileira no pacote de obras do Goiânia Adiante? Ele, não, já está. Aí quando você vai conferir, nada disso que eles falam está lá. Porque eles blefam na cara dura. Então o prefeito falou, esse contrato já foi suspenso, terminou. Eu pedi réplica, infelizmente não tive a réplica, mas é porque o destino estava aguardando para eu falar aqui no Politiquei. Porque aí nós fomos conferir lá e não foi suspenso, foi pago. E a gente não consegue averiguar a aplicação desses 4 milhões. E de 4 em 4, de 20 em 20, a gente vê todo esse superávit do IPTU se escoando pelo ralo. E o pior, sem a gente saber se tudo isso é pautado na legalidade e, sobretudo, na necessidade do povo goianiense. A falta que faz, né, um bom gestor frente ao realmente passo municipal. Ava, também falando de atividades suspeitas, não que essa seja uma atividade suspeita, no entanto, é difícil também a fiscalização. Eu falo agora sobre as emendas impositivas, que, inclusive, na LDO esse ano, foi votado um aumento, né, de 1,2% para 2%. Sim. Que existe uma estimativa em torno de 4 milhões para cada vereador aí sendo empenhado no próximo ano, que é um período eleitoral. Como que você vê toda essa situação, então, Ava? Eu acredito que, nesse momento e dentro dessa configuração, as emendas impositivas, por incrível que pareça, são provavelmente o único espaço de investimento do poder público que você consegue fiscalizar. Porque ela é muito transparente. Então, se você observar quase todo mês, tem matérias de jornal, o vereador investiu tanto em tal projeto, investiu tanto em tal coisa, porque é muito mais fácil você saber para onde um vereador, porque é o recurso rubricado, você saber para onde um vereador mandou o dinheiro e ver se o dinheiro chegou lá, do que o dinheiro que está sob a administração do prefeito. E eu até usei esse argumento numa emenda que eu apresentei na LDO, que depois foi derrubada, que diminuía a margem de remanente do recurso do recurso, sem explicação, ou seja, diminuía de 30 para 15, né? Porque eu acho que hoje o recurso na mão do executivo, ele não tem se pautado pelo princípio básico da administração pública, devido ao processo licitatório, uma dispensa de licitação que, se for realmente necessária, que seja comprovada que não existe outra empresa prestando aquele serviço, enquanto que a emenda impositiva você consegue porque ela é rubricada. Eu vou dar um exemplo das minhas emendas. Sim.
eu destinei as minhas emendas, boa parte delas, para projetos tocados pela Universidade Federal de Goiás. Então, eu escolhi uma das instituições mais sérias do Brasil para tocar as minhas emendas. E eu vou te dizer um negócio. Eu tenho feito com as minhas emendas aquilo que o prefeito não me deixa fazer por ser de oposição. Por exemplo, ele vetou um projeto de lei, que criava os núcleos de língua portuguesa para imigrantes e refugiados no município de Goiânia. Se dá uma voltinha nos principais sinaleiros de Goiânia, infelizmente, você tem famílias de estrangeiros, crianças, é sempre muito perigoso, eu sempre fico desesperada, porque você que é pai de uma criança de 5 anos, aquela hora de atravessar a rua, uma hora que você tem uma tensão gigantesca, aí você tem no sinaleiro 2 mulheres venezuelanas com 4, 5 crianças ali com ela, correndo risco de vida, andando entre os carros e assim por diante. Boa parte dessa precarização que essas pessoas vivenciam na nossa cidade se deve à dificuldade do acesso à língua. Não sabe, eu vou dar um exemplo. Só tem uma pessoa que fala espanhol no meu mandato. A gente faz a entrega de absorventes para essas famílias de refugiados e para mulheres presas, enfim, é uma campanha permanente do meu mandato. Eu tive que acionar esse rapaz, que eu brinco que eu tenho 3 homens cumprindo cota para homem lá no meu mandato, e um deles é o Fernando, que é professor. Certo. E eu não queria que o Fernando fosse entregar absorventes, porque é uma coisa muito íntima de mulheres, mas nenhuma das mulheres do meu mandato fala espanhol. Mas por que você está citando esse exemplo? Porque a língua é uma questão básica de acesso à justiça, de acesso à cidadania, para que essas mulheres tenham acesso a um item tão, assim, para nós corriqueiro, como absorvente, precisa acionar o Fernando. Então, a gente criava esses núcleos de língua portuguesa sem custo para a prefeitura. Como, Ava, sem custo? A prefeitura teria que firmar um convênio com as universidades federais para que os estudantes de letras fizessem o seu estágio obrigatório nesses núcleos. Então ia ser bom para todo mundo, porque as faculdades procuram instituições para eles fazerem esses estágios de conclusão de curso e a gente tem a demanda. O prefeito vetou. O que eu fiz? Botei R$300 mil de emenda impositiva na faculdade de letras e a faculdade está fazendo o curso independente do passo municipal sancionar. Aí, esse é só um exemplo que tem, as minhas emendas são todas para lá. Eu mandei R$300 mil para a maternidade Dona Iris e aí eu vou te contar um negócio. O que eu mandei para Dona Iris, o prefeito não pagou até hoje. Então, eu acho que assim como o vereador pode usar de forma séria, como ele também pode usar de forma não republicana, só que é mais fácil você descobrir se o dinheiro da emenda foi bem usado e para quem a emenda foi aplicada do que o dinheiro que está no Tesouro Municipal hoje. Mas quem fiscaliza isso é a própria Secretaria do Passo, não é verdade? É a Secretaria de Relações Institucionais, eu estou errado. A secretaria é quem paga. Quem fiscaliza são os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, normal. Não, a secretaria, ela paga as emendas, né? Ela paga as emendas e, pelo que eu entendi também, ela também faz essa fiscalização por parte ali da aplicação das emendas e quando, claro, há indício de algum tipo de conduta irresponsável, aí entra o Ministério Público agindo e tudo mais. Mas é isso que realmente me parece muito frágil, realmente, essa questão. Por quê? Porque se a gente está em período eleitoral aplicando ali emendas, e a gente sabe, não é todo mundo, todos os vereadores que têm essa mesma responsabilidade, né, de fazer realmente com o dinheiro um serviço público, mas muitas vezes vai favorecer ali principalmente sua base eleitoral, na verdade, vai trabalhar em prol do jogo, vamos dizer assim. E acontecendo tudo isso, um aumento tão significativo dentro do ano eleitoral, é legal, mas não parece um pouco também imoral e também injusto com quem quer competir também, e parece que é uma competição já desigual, ou não, Alan? Bom, agora você trouxe... Eu não acho que seja moral, mas eu acho que, de fato, interfere na competição. Mas aí tem uma outra coisa. Eu, quando disputei a eleição para a vereança, eu fui eleita... e aí a gente tinha uma noção assim, cara, é muito difícil porque eu não tinha, por exemplo, cabos eleitorais, eu só tinha voluntários. Certo. E os meus concorrentes que tinham mandato já partiam com o gabinete montado, com entregas e benefícios, etc. E ainda assim, 18 vereadores, sucesso, né? 18 vereadores com mandato perderam a eleição e eu sem mandato ganhei a eleição. Então, a política ela tem uma série de outros fatores, além desses de já estar no mandato e gozar dessas possibilidades. O segundo ponto, num ano eleitoral, com a Câmara com menos poder, quanto menos poder a Câmara tem, mais poder o Executivo tem, pior fica essa relação. Porque aí, se o vereador não tem a emenda impositiva que não dependa do passo municipal, ele vai lá no passo municipal para pedir. E aí, as negociações acontecem de forma muito mais escandalosa e esdrúxula. E então, quem é da oposição não tem essa possibilidade. Exatamente. Eu acho que, nesse ponto, eu consigo
sem depender do passo, entregar resultados para quem acredita no meu trabalho. Então, eu defendo isso e eu defendo que a fiscalização aconteça. Hoje, por exemplo, eu preciso prestar contas de tudo que eu faço com as emendas impositivas e é muito fácil você saber para onde o vereador destinou. Enquanto que, para descobrir, vou dar um exemplo, para eu descobrir essa denúncia que as últimas denúncias que eu fiz, todas, na soma de milhões, dá quase R$1 bilhão os contratos que eu denunciei do início do meu mandato até aqui. Eu tive um espiãozinho lá, que trabalha lá no PAS e tem a senha, porque metade dos processos estão restritos. Entendi. Os processos estão restritos. Não pode ter processo restrito em emenda impositiva, mas em contratos de licitação você pode ter. O empenho pode ficar restrito. Então, você entra lá, se você entrar aqui agora e fazer a pesquisa, você vai chegar até certo ponto do contrato. Sim. O resto, você não consegue nem sendo parlamentar. A gente não consegue. Então, eu tenho que ir lá pedir processo físico, como eu já fiz. Aí, eles só para te embananar as ideias, eles te mandam um monte de caixa com papel para você não dar conta de achar nada. Uhum. E aí, você não consegue fiscalizar. Enquanto as emendas, você não pode ter, por exemplo, esse expediente do processo restrito. Entendi. Bom, eu queria muito aprofundar nesse tema, principalmente na administração municipal, mas a gente tem muita coisa para tratar. Né? Mas em relação é bom que eu volto. Vai voltar com certeza. Inclusive, alguns colegas seus poderiam vir também justificar, né, a destinação de emendas para iniciação esportiva, por exemplo, que inclusive você precisa pagar para fazer inscrição e participar dos torneios. Então fica uma questão sem muito nexo, vamos dizer assim, e credibilidade. Por mais que pareça certo, ou que seja certo, mas tem que parecer também que é certo, né? Perfeitamente. Quando se trata de político, eu acho que é isso, né? Você não pode ser só honesto, tem que parecer honesto. Perfeitamente. Mas dando sequência, eu quero falar um pouco sobre o cenário nacional. Você compôs aí a equipe de transição do governo Lula, então tem autoridade para falar aqui, vamos dizer assim, do governo federal que hoje, né, administra o nosso país. Como que foi essa experiência? E mais já emendando isso aqui, eu queria já perguntar a sua posição referente a essa questão de política e religião. Eu sei que foi uma das grandes bandeiras que você levantou, inclusive na campanha do presidente Lula, correto? Você também vai assumir agora uma posição muito importante, que é abrindo esse diálogo, né, da gestão do governo Lula com essa classe evangélica. Então, como que você lida com isso? E me fala um pouco sobre essas suas posições polêmicas, inclusive, né, a respeito desse tema. Olha, eu sou nascida e criada na Assembleia de Deus, né? Sou filha de pastor, sobrinha de pastor, por parte de pai e mãe. Então, até a gente estava brincando que piada lá em casa geralmente é piada bíblica e quem não é crente, não viveu na igreja, não entende, fica perdidinho, igual meu marido quando começou a namorar comigo. E nós aplicou a Bíblia nele para ele dar conta de rir nos almoços de domingo, entendeu? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre esse lugar. Eu venho de uma comunidade no Rio de Janeiro, meu pai era pastor da Assembleia de Deus de Santíssimo, que é um bairro na zona oeste do Rio, dominado por milícias. Certo. Eu passei parte da minha adolescência dentro de uma disputa entre milícia e tráfico de drogas, e depois a milícia virou o próprio tráfico, então é uma dinâmica muito local. Você viveu no Rio durante qual período de sua vida? Ali? Eu vivi de 1990 ao início de 2004. Então você só nasceu em Mato Grosso? Exatamente, é porque meu pai era pastor, minha mãe missionária. Certo. E aí minha mãe dirigiu o seminário de teologia do pastor Gesiel Gomes, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, e eu vou ter que explicar isso. Meu tio estava pastoreando Barra do Garças, certo, e chamou meus pais, que estavam do Rio, que se casaram no Rio, em Madureira e tudo, para tocar uma missão temporariamente ali em Barra do Garças. Entendi. E nesse período, minha mãe resolveu, por que não ter um filho aqui numa missão no Mato Grosso? E aí eu vim. E aí a gente voltou para o Rio, onde meus pais continuaram pastoreando e tudo, certo, mais, sempre em comunidades muito pobres. E aí, cara, eu tenho o dever de alertar as pessoas que pensam política no Brasil, de entender que não é que política e religião não devam se misturar. Nós estamos falando de um país religioso. O Brasil é um país crédulo. Então, você tem, por mais que as pessoas não estejam identificadas ali como praticantes, ou que elas estejam frequentando a igreja 2, 3 vezes por semana, elas acreditam, e o crer interfere nas nossas relações. Eu estou aqui até falando mais como socióloga do que como vereadora. Mas eu quero entender mesmo esse ponto de vista seu. É isso. Às vezes nos faz confusão, inclusive quem está vendo agora. Né? Exatamente. Se é crente, se é evangélico, né? Não, então, eu sou
cristã evangélica, eu falo que eu sou crente porque eu acho que é importante subverter a linguagem, e crente era uma forma ofensiva de se referir ao povo evangélico, especialmente aos evangélicos periféricos. Lá vai o crente, não sei o quê. Então eu resgatei essa identidade para dizer que isso não me ofende. E subverter a linguagem é a melhor coisa do mundo. Você vê que o Flamengo fez isso, né? Diziam que nós éramos o time, eu sou muito flamenguista, né? Que nós éramos um time de favelados, e a gente criou a Flavela, que é uma torcida que tem identificação com esses territórios, porque eu tenho orgulho de ser favelada também. E hoje todo mundo é favela, mesmo quem não é, né? Os flamenguistas. Exatamente. Agora eles têm que ser. Aí agora o playboy que torce pro Flamengo vai ter que botar o pé na favela para entender o que é ser Flamengo de verdade. E aí eu assumo esse lugar de crente para dizer que isso não me ofende, muito pelo contrário. E aí eu quero dizer, nós somos uma nação de pessoas que creem, e isso interfere em várias coisas. Então, assim, eu defendo o Estado laico, e o Estado laico é aquele que garante que todas as matrizes de fé, modalidades, expressões possam se manifestar livremente, e que nenhuma delas interfira no modo de viver de quem não compartilha daquela prática. Isso é a laicidade do Estado. E aí, a laicidade do Estado não aponta para um Estado em que pessoas que estejam na vida pública não possam professar uma religião. E quem acha isso não entendeu a laicidade. Ele entendeu um Estado persecutório, um Estado que é inimigo da fé. E isso é um problema muito grande pra gente, porque a gente começa a confundir. E as pessoas dizerem, a religião não deve se misturar com a política. Não é que a religião não deva se misturar, mas como é que eu separo quem eu sou? Eu sou uma mulher de fé, eu sou essa mulher de fé onde quer que eu vá, não tem como separar. Eu preciso aplicar os princípios da minha fé no espaço público, de modo a construir uma sociedade mais justa e menos desigual, e que a minha fé não queira dizer como você, que não pratica a minha fé, tem que viver. É isso que é a favor da laicidade para mim. Um outro ponto importante é que as esquerdas brasileiras erraram muito com o povo evangélico. Porque se a gente teve um resultado de radicalização entre evangélicos e de idolatria com Bolsonaro, é um fenômeno que eu chamo de bolsolatria ou bolsonarismo evangélico, que não é a mesma coisa que a fé evangélica, é uma outra fé, porque a fé evangélica crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Se você precisa, além de crer em Jesus, votar em determinado político, então não é mais a fé evangélica, é uma outra fé. Nesse caso, o bolsonarismo evangélico. E aí, isso tem vários motivos, mas um deles eu preciso chamar a responsabilidade as esquerdas, que nos trataram com muito elitismo, especialmente ali nos anos 80, nos 90, que é assim, crente alienado, crente é burro, e tarará, que parecia um negócio sofisticado, para se dizer mais crítico, mas na verdade é produto de um elitismo territorial, racial e econômico, já que boa parte das igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais, está posicionada em territórios periféricos, é composta majoritariamente por mulheres, por pessoas pretas e de baixa escolaridade. Quando os meus pais assumiram a Assembleia de Deus de Santíssimo, a maioria esmagadora dos nossos irmãos não tinha ensino fundamental. Não tinha ensino fundamental. Os irmãos mais letrados da nossa igreja tinham ensino médio. E a primeira coisa que meus pais fizeram foi criar um curso de português para os nossos irmãos, que mudou a vida da nossa comunidade. Então, a esquerda não soube enxergar isso. E aí achava o quê? Não, mas o crente está comendo melhor. É verdade. Está comendo melhor, está vivendo melhor, está vendo o seu filho entrar na universidade. Mas não é só isso. Porque senão você enxerga um segmento gigantesco da sociedade como quem está recebendo um favor. E não é receber um favor. A vida está melhorando porque a política pública está chegando. Mas a gente quer saber o que essas pessoas têm a dizer? A gente quer colocar a irmã do Coque aqui na nossa conversa para ela dar uma aula sobre a sua tecnologia social e humana que faz com que, mesmo sem escolaridade, ela consiga prover alimento onde o Estado não chega? E esse abismo, ele foi gerado pelas esquerdas e ele foi identificado por segmentos da extrema-direita que acharam, bom, é a hora da gente cair para dentro desse segmento. E aí a gente viu o que aconteceu agora em 2022. Eu sou do PSTB, eu sou a primeira mulher a presidir o PSTB em Goiânia. Eu nunca votei no PT, eu votei no Serra. Eu votei no Aécio. Mentira, eu não votei no Serra porque eu tinha 12 anos. Eu votei no Alckmin, na verdade, que foi meu primeiro voto para presidente em 2006. Eu votei no Aécio. Eu sou tucana mesmo. Mas então por que você fez uma campanha tão aguerrida pro Lula agora? Primeiro passo. Não era o Lula naquele ponto. Antes de ser o Lula, você tinha 2 candidatos, um
claramente ameaçando a democracia e o outro não ameaçando a democracia. A democracia é maior que todos nós, ela é maior que o Lula. E o Lula vai errar e vai acertar, mas vai fazer esse jogo dentro da democracia. As instituições, e aí as pessoas falam, uma polarização. Eu nem gosto de usar essa palavra polarização. Mas existe. Mas polarização era quando era o PT e o PSDB. Sim. Que aí eles diziam, seu coxinha, e aí você respondia, seu mortadela, e a gente discutia ideias. Na época que era o PT e o PSDB, você não tinha, por exemplo, um Marcelo Arruda morrendo por fazer um aniversário com temática de política. Você não tinha o mestre Moa da capoeira morrendo por causa de política. Você não tinha as pessoas dando tiro uma dentro da outra dentro da igreja, igual teve aqui por causa de política. Isso é radicalização, não é polarização. Então foi dentro desse contexto que eu entendi que alguém precisava falar com os evangélicos, dizendo que o que o bolsonarismo estava fazendo com as nossas igrejas era nefasto para nós, e foi aí que eu despontei como um dos principais nomes da campanha do presidente Lula no segundo turno. Mas hoje você vê, você falou claramente que você sempre foi do PSDB, né, e sempre apoiou as causas e os partidos do PSDB. Mas hoje você se considera hoje uma pessoa de esquerda, lulista ou não, Ava? Você realmente continua numa linha mais central? Eu sempre me considerei uma pessoa de centro-esquerda. Centro-esquerda. E o PSDB também deveria se considerar assim, né? Um partido que foi o partido que mais fez reforma agrária no Brasil. Fez mais reforma agrária que Lula e Dilma somados. Quem fez foi o Fernando Henrique. Partido que erradicou o analfabetismo, que criou os pilares da política de redistribuição de renda, porque a maior política de redistribuição de renda da história do Brasil chama-se Plano Real. Certo. Você estabiliza a moeda e permite que o pobre passe a comer. Porque naquela política de remarcação, lá que você e eu não nos lembramos claramente, mas a gente sabe que você ia e no mesmo dia o trem estava muito mais caro e muito mais caro. Quem passou fome? O pobre, porque o rico ia consumir fora. Então, o Plano Real é uma política de redistribuição de renda antes de ser uma política de estabilização econômica. É uma política fiscal. E aí, depois também, Bolsa Escola e outras coisas. Então, o Fernando Henrique e os governos do PSDB foram fundamentais para a consolidação de uma agenda social-democrata trazida pelo Lula, que também não é de esquerda, é uma agenda social-democrata. O Lula sentou e sempre vai sentar com o banqueiro, o Lula é um conciliador, nunca banqueiro ganhou tanto quanto nos governos Lula. A classe A aumentou a sua acumulação durante os governos do PT, então quem chama os governos do PT de esquerda sequer sabe o que é esquerda, para começo de conversa. E, enquanto isso, o PSDB tem... Mas o próprio governo fala que ele é de esquerda. O próprio Lula fala que ele é um governo de esquerda. Que hoje a esquerda que realmente preside, né, que gere o país. Então, hoje eu já vi o Lula fala da isso. Gleisi Hoffmann. A Gleisi fala isso. O PT é de esquerda, o governo não. Porque o governo não é do PT. O União Brasil tem 3 ministérios. Eu considero o Republicanos vai abrir ministério. Então, não é de esquerda o governo. Então, exatamente isso também é outro ponto importante, né? O Lula... tá fazendo composições realmente estratégicas, tá jogando realmente com o que tem nas mãos ali para jogar, e ele não tá indo contra tudo aquilo que foi pregado dentro da própria eleição, que ele falou que não ia conversar com o Centrão, que não ia ter negociação com o Congresso. Houve uma distribuição de, acho que 5 bilhões em um dia só, emenda Pix, não é verdade? E isso não é um tipo de negociação que está sendo feito então, com o Congresso? Sim, deixa eu só pontuar uma última coisa sobre o PSDB para já avançar nessa resposta. Especialmente o PSDB de Goiás tem um legado progressista gigantesco para o Brasil. Quando o Lula foi criar o Bolsa Família, isso é conhecido de todo mundo, na cerimônia de lançamento do Bolsa Família em 2005, o Lula disse: eu quero agradecer ao governador de Goiás, Marconi Perillo, pela ideia do Bolsa Família, porque você já tinha o Renda Cidadã funcionando aqui em Goiás. E aí o Lula foi lá aliás, o Marconi foi lá no Lula e falou assim: presidente, por que o senhor não faz aqui no Brasil isso que a gente já faz em Goiás? Porque aqui o Marconi estruturou e ampliou a Universidade Estadual de Goiás, interiorizando a formação em ensino superior, de forma que hoje a minha chefe de gabinete é formada na UEG de Goianésia. Ela não teria curso superior se não fosse a UEG. E uma série de outras políticas. Aí, só para finalizar, 3 pilares de Goiás, né? Sim. Que eu acho fantásticos, que é o Renda Cidadã, que deu origem ao Bolsa Família, a UEG e também o Bolsa Universitária, que precedeu o ProUni, que precedeu o FIES e assim por diante. Então, essa é a minha escola de política, uma escola social-democrata. Quando a gente vai pensar no governo federal, Lula 3, fazendo composições, primeiro passo, a emenda
é interessante, é importante dizer isso, a emenda ela tem que ser paga. Qual que é a prerrogativa? Pix não, né? Sim, tem que ser paga. É impositivo só. Então, mas qual que é a prerrogativa do executivo? Quando pagar? Sim. Quando pagar? É isso que o executivo decide, né? Ele vai pagar, ele pode pagar no último dia. Eu vou dar um exemplo. Eu botei uma emenda minha, a minha primeira emenda, para fazer um aulão gratuito para o Enem, para estudantes de escola pública, que já é um projeto que eu fazia antes de ser vereadora, eu fazia sem dinheiro, chama Democratiza Enem, e com dinheiro ia ficar muito melhor, né? Pois o Rogério não pagou a emenda no dia do Enem, eu quase perdi a emenda, porque ele é malandro, mas eu sou mais. Aí eu recriei a emenda para fazer para o ano seguinte, de formação continuada. Então o executivo tem o poder de arrebentar o compromisso do vereador lá na base, que o vereador anuncia, vou trazer, e ele arrebenta. E ele fala de fazer o compromisso de pagar antecipado, que é o que chamam de emenda Pix, que foi o que o presidente Lula fez. E eu não acho massa, eu não concordo. Entretanto, ele pegou também um Congresso bem mal acostumado, porque o Bolsonaro, como eu disse, um governo fraco, precisa de expedientes da cintura para baixo para se manter, e o Bolsonaro criou esse expediente, entregou um presidente da Câmara viciado nesse expediente, que é o Arthur Lira, tanto que agora você está nessa queda de braço lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não acho que seja a contradição do que é dito em campanha. A gente usa muito um termo, né? O estelionato eleitoral. Sim. Campanha é uma peça de marketing. Campanha sequer é plano de governo. Plano de governo é outra coisa, né? Porque você faz campanha para mexer com as paixões das pessoas e tudo mais. Exatamente. Então você usa jargões e tudo. E aí é engraçado isso, né? Porque você tem um clássico, que era o general Heleno lá na campanha, dizendo: se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Depois o Bolsonaro governando inteiramente com essas pessoas, né? Exatamente. E agora o Lula falando isso e governando com centrão. Aí eu te digo, o mais irônico disso tudo é que todas essas pessoas desse chamado centrão estavam com o PT no Lula 1 e Lula 2. Viraram esse negócio de centrão com o Bolsonaro e agora voltaram porque nós temos uma classe política majoritariamente adesista. Mas o centrão normalmente age dessa forma, né? Ele age de acordo com o governo, não é a oposição, né? É um morro de rir do povo do PL, falando, é a direita. O PL foi governou o Brasil na vice-presidência junto com o Lula, com o Zé de Alencar, era do PL. Sim. Então é assim que a política brasileira funciona, né? É verdade. Mas você falou agora há pouco sobre a questão de democracia, né? Que o Lula é realmente, de fato, um democrata e que senta com todos os lados e tudo mais. No entanto, o Lula deu uma entrevista até polêmica, né, recentemente, no lançamento do Fora de São Paulo, onde ele fala que a democracia é algo relativo, né? Relativando realmente a democracia. O que você me diz a respeito dessa fala? Eu acho interessante essa fala, embora essa frase tenha sido muito mal colocada, eu acho que o Lula não tinha que falar sobre isso, só que eu tenho alguns questionamentos a fazer. Certo. O Brasil é uma democracia, certo, em tese. Nós temos... Se for relativistas, não, né? Não, é porque, veja bem, eu vou trazer uma reflexão feita pela Angela Davis e depois aprofundada por pesquisadores no mundo inteiro. Como é que eu posso dizer que eu vivo numa democracia plena se 52% da população que são mulheres, se 52% são representados por menos de 20% dos cargos de poder? Como é que eu posso dizer que eu vivo numa democracia plena se 2% da população possui o dinheiro, a fortuna, sim, equivalente aos outros 80% da população? Como é que eu posso dizer que eu vivo numa democracia plena em que você tem mais de 50% da população formado por pessoas pretas e pardas, e essas pessoas não só não estão nos espaços de poder, quanto elas são minoria esmagadora nos cursos de direito e de medicina e maioria esmagadora nos presídios? Então, a democracia ela é um valor ideal que ela é disputada e ela precisa ser disputada permanentemente. A gente não alcançou a democracia. Na verdade, a democracia precisa ser democratizada. Porque como é que eu posso, por exemplo, falar em democracia em um judiciário que muitas vezes legisla em seu próprio favor, enquanto condena o ladrão de galinha e vem aqui no nosso TJ dar piti dizendo que o que ganha, os seus 50 mil reais por mês, mal dá para comprar suas bolsas e suas maquiagens. Então, a democracia, de fato, existe em camadas. Ela não está esgotada, ela não está pronta, ela precisa ser disputada e creio eu que tenha sido a linha de raciocínio do presidente Lula que ele desenvolveu de forma muito equivocada. E, por outro lado,
tá aí voltando a colocar o Brasil na cena internacional. Veja, cara, nossa, esse é um negócio que eu fico assim, até é muito palpitante para mim. Sim. Isso, porque eu tô numa grande jornada, é a primeira vez que eu falo sobre isso em um programa, que a gente está lançando agora, sobre o Cerrado. A gente conseguiu colocar a Amazônia novamente na pauta global porque a gente tinha perdido investidores no Fundo Amazônia. Isso é muito grave. A gente tinha perdido. As pessoas queriam investir na Amazônia. O Bolsonaro falou tanta besteira que a gente perdeu esses investimentos na Amazônia. A gente tinha um antiministro, a verdade é essa, né? Usando avião da FAB para carregar madeireiro ilegal que devia estar preso. E aí você pode dizer assim, mas isso está tão longe. Está tão distante de nós. Não, isso não está distante de nós, porque a crise ambiental, ela é, sobretudo, uma crise social. Porque se você tem uma enchente, é uma tragédia, supostamente uma tragédia. Aqui, nos bairros nobres, vão arrastar os carros. Nos barrancos, vão arrastar as casas. Então, você tem implicações de vida e morte causadas por tragédias ambientais. Então, é sim uma questão social. E aí eu tô numa cruzada muito grande pra gente criar o Fundo do Cerrado. Tive uma conversa muito rica com o João Moreira Salles, que é o dono do Instituto Moreira Salles, que é um dos maiores investidores em Amazônia. Ele está super interessado em fazer isso. Na semana do FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental, na cidade de Goiás, o João esteve lá com a gente e na mesma semana o Caiado sancionou o marco legal do Cerrado, né? Porque, enfim, anistiando desmatadores. O que isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui? Voltar a falar de meio ambiente como política nacional e internacional é um dos respiros que a gente dá. E eu tô aqui, antes de você me perguntar, eu fiz as cobranças à esquerda. Eu não tenho problemas em relação a isso. Mas eu também preciso dizer que é muito bom que o debate que a gente esteja fazendo agora não seja sobre o que é Golden Shower, e sim sobre qual é a política que o Campos Neto quer e qual é a política que o Haddad quer. A gente está falando de Brasil de novo, por mais que a gente tenha formas diferentes de enxergar o Brasil. Isso é verdade. E só para finalizar esse assunto, você acha que Venezuela é uma democracia plena? Não. Nem plena, nem capenga. A Venezuela não é uma democracia. Certo. E você foi a favor ou não da forma como o Nicolás Maduro foi recebido pelo Lula? A favor. Eu acho que a gente estava na cúpula, todos os presidentes tinham que ser recebidos e qualquer presidente que vier ao Brasil tem que ser recebido. Eu acho que o exercício diplomático de receber um chefe de Estado é muito diferente da forma como você toca as relações. Mas vale ressaltar, a Venezuela é um parceiro econômico do Brasil. Sim. E aí é uma coisa que a gente precisa refletir de forma mais ampla. Nós somos o principal país da América do Sul. E os problemas da América do Sul, eles batem na nossa porta. Eles tanto batem na nossa porta que eu mencionei aqui para falar do meu programa para refugiados uma crise venezuelana. Mas essa crise venezuelana, ela é uma crise de Estado, porque realmente o Nicolás Maduro é um mau presidente. E mais do que um mau presidente, ele é um presidente que não joga dentro das instituições e isso empobrece o seu povo, mas também é uma crise global na medida em que existem boicotes à Venezuela. E se o Brasil está dando palpite ali ao redor, por que a Alemanha quer investir no Fundo Amazônia? Por que países do mundo inteiro querem botar dinheiro aqui? Isso é muito bom para nós, isso é falado como conquista do Brasil. Porque a Amazônia é de interesse global. Assim como na esfera sul-americana, se o Brasil não se mover para resolver e para atuar como um agente de pacificação desses conflitos, esses conflitos vêm aqui para dentro e viram um problema nosso. Eu concordo plenamente. No entanto, Ava, de novo, né? Você tem que novamente realmente participar do nosso programa para a gente dar conta aqui de falar sobre tudo isso. Porque é de fato um tema muito importante, né? Eu particularmente tenho minhas convicções a respeito disso, né? Eu sei que Bolsonaro errou demais, como Lula também erra, mas também ambos acertaram também no meu ponto de vista em alguns setores. Agora, para mim, democracia, um dos grandes pilares que hoje nós temos que defender é a liberdade, né? Eu acho que isso aí está pautado e talvez seja um dos principais pilares da democracia. Né? É ser humano, é o pobre, é o rico, ter a liberdade para trabalhar, ter a liberdade para cuidar do seu filho da maneira que ele quer, da maneira que ele acha que quer, ou seja, menos interferência do Estado. E o governo Lula, nesses primeiros 6 meses aqui, até não estou defendendo A e B, mas está parecendo um pouco querendo saciar essa liberdade. Por exemplo, foi votado os projetos das fake news, que agora vai voltar para... De novo, né, se falar sobre isso agora no segundo semestre. Nós temos aí, por exemplo, programas também que estão sendo voltados aí a serem implementados.
Lula reduzindo, por exemplo, linhas de crédito para veículos, né, populares, que na verdade não tem nada de popular, né? Estamos falando de veículo aí até R$100 mil. Antigamente não falava de veículo popular de 30 mil, hoje é de 100 mil. Você está falando de meio ambiente, né? O Lula poderia, por exemplo, investir em veículos elétricos para incentivar a compra de veículos elétricos e não veículos que poluem o meio ambiente, né? E você acha que tudo isso não contribui, por exemplo, para um governo retrógrado, com ideias antigas também e tudo mais que estão sendo implementadas novamente ou não? Bom, você menciona a política fiscal em relação também às automobilísticas, né, e aos veículos. PL da fake news, né? Sim. Nós temos, por exemplo, a forma como o governo lidar com o Congresso. Tudo isso são coisas que já faz parte de uma política antiga. Você, por exemplo, faz parte de uma composição jovem, de políticos novos que estão chegando com novas ideias. E o que nós estamos vendo é a política antiga sendo aplicada. Tanto aqui em Goiânia, você diz, por exemplo, da arbitrariedade do Rogério Cruz e do Romário Policarpo em aprovar um plano, por exemplo, que foi a LOA, que ele aprovou em 15 minutos ali, sem discussão, sem nada. Nós vimos se repetindo isso dentro do Congresso. Com a votação, por exemplo, agora do arcabouço fiscal foi assim, não teve tempo de discutir a matéria, da reforma tributária, não é verdade? E como você vê, então, de uma maneira geral, até para a gente ir para o final, todo esse cenário? Bom, é porque você falou de vários assuntos, mas então vou começar pelo gancho... Você não precisa definir um a um, viu? Mas então, eu falo de uma maneira geral. Eu vou pegar o gancho da liberdade para falar de todos. Eu acredito piamente que a liberdade é um dos pilares da democracia. A democracia, ela só se estabelece dessa forma porque ela tem pesos que se equilibram. Então, você tem o direito à moradia, mas você também tem o direito à saúde, você tem o direito ao patrimônio, você tem uma série de direitos e esses direitos se equilibram. Sim. Não existe direito absoluto na democracia. Qualquer direito absoluto, ele se torna totalitarismo, que é a antítese da democracia. Então, fala-se sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. E a liberdade de expressão não está ferida, porque não existe censura prévia. Você não pode, na medida em que, usando essa liberdade, você comete crime, você tem que ser responsabilizado pelos crimes, concorda, vereador? Pelos crimes que você cometeu. Se a Constituição desse conta de todos os nossos dilemas, ela não precisava ser revisitada por PECs, ela não precisava ser revisitada por leis complementares e assim por diante. Até porque na Constituição, na Constituinte de 88, você não tinha o fenômeno da internet, você não tinha o compartilhamento de dados da forma que ele é hoje, você não tinha nada disso. Então a Constituição não falava sobre isso. Da internet, foi votado em 2004. Né? Exatamente. No Marco Civil da Internet você não tinha WhatsApp, no Marco Civil da Internet você não tinha Deep Web, no Marco Civil da Internet você não tinha inteligência artificial que recria uma pessoa que já morreu e você acha que ela está viva. Então, são novos fenômenos e para acompanhar esses novos fenômenos você precisa de novas legislações. Eu acho muito que a gente precisa compreender o quanto as fake news interferiram e interferem ainda na rota do mundo. Porque você teve, por exemplo, um Brexit movido a mentiras e agora você tem um Reino Unido desesperado para voltar para a União Europeia. Sim. E já não dá, porque já votou, e votou movido por mentiras. Então, e aí, o mesmo grupo, e aí você tem uma série de documentários e livros e matérias sobre isso, o mesmo grupo se direcionou ali para atuar na eleição do Trump e assim por diante. Então, você precisa fortalecer veículos, como, por exemplo, o Politique, que você tá... Eu tô falando contigo, isso vai pro ar, as pessoas podem checar, do que criar ambientes sombrios em que as pessoas podem produzir e divulgar aquilo que não existe para interferir no resultado da urna, porque isso fere diretamente a democracia. Ah, mas então eu não posso falar o que eu quero? Não, você pode falar o que você quer, mas você vai ser responsabilizado se você cometer crime quando você estiver dizendo qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo recente para você. Fantástico postou, tô doida. O Fantástico divulgou uma matéria sobre o Discord. A gente não tem elementos para moderar o Discord, a gente não tem elementos para moderar o Telegram, porque essas empresas se recusam a seguir o básico das leis brasileiras. Por outro lado, você tem um ativismo judicial que o juiz de primeira instância derruba o WhatsApp porque ele não consegue uma informação. Isso é certo? Não, não é certo. A lei vem para moderar isso, porque eu não acho que o juiz de primeira instância tem que ter esse poder, e eu também não acho que uma Big Tech possa se negar a retirar um conteúdo que incentiva o suicídio infantil, que uma Big Tech possa se recusar a retirar um conteúdo de massacre em escola, por exemplo. Sim. Então, a gente tem que ter um poder moderador e
na medida em que esse poder moderador vai se estabelecendo, ele tem uma série de excessos, ele tem uma série de percepções, e os especialistas, a classe política junto com a sociedade vêm para moderar essas percepções. Entendi, perfeito. Bom, tá claro já o seu posicionamento a respeito disso, nós estamos aproximando do fim do programa. Você que está nos assistindo, está gostando aqui do bate-papo? Então compartilha aí com todo mundo, curte, se inscreva aqui no nosso canal, no canal também da vereadora. Qual que é? É @Ava Santiago, Ava com 2 As, nome bíblico, e minha mãe é um pouco excêntrica, então é isso mesmo, com 2 As em todas as redes, Twitter, Instagram e até TikTok, gente. Inclusive, muito assídua de todas elas, né, Ava? Muito. Você é uma das poucas políticas que nós acompanhamos aqui no estado que trabalha muito bem em todas essas ferramentas. Parabéns mesmo a vocês. Beijo para minha equipe de comunicação, vocês são incríveis, porque elas, além de serem geniais, embarcam em todas as minhas loucuras. Ah, bacana. Ava, para finalizar, eu não poderia deixar de citar sobre esse tema, né? Houve uma certa repercussão quando você participou, por exemplo, da última edição da Parada Gay aqui em Goiânia. Uhum. E você, inclusive, participou junto com o seu filho. Uhum. Né? Também, paralelo a isso, foi apresentado na Alega um projeto de lei pelo deputado Caio Salim, né? Tentando proibir crianças de participar desses movimentos. Queria que você falasse, então, rapidamente sobre esse assunto, né? Até porque, de acordo com sua opinião, seu posicionamento cristão, evangélico e tudo mais, tem muitas pessoas que não entendem, na verdade, esse tipo de conduta que vem da sua parte. O que você nos diz sobre isso, Ava? Eu fico imaginando se pudessem legislar no tempo de Jesus, provavelmente também proibiriam aquele que se dizia o Messias de se sentar com prostitutas e pecadores, de dormir na casa dos publicanos, de sentar à beira do poço para conversar com a mulher samaritana. Se Caio Salim fosse deputado no tempo de Jesus, talvez ele seria proibido de dar os testemunhos que ele deu como Cristo Salvador da humanidade. Então, eu devo dizer que o Evangelho, ele me move a ser permanentemente inquieta com as injustiças. E é isso que a Bíblia diz. Na verdade, isso é bem interessante, porque quando no Sermão da Montanha Jesus tem aquele Excel mental que Jesus cria, né? Os que são benditos e os que são malditos, e ele diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Os malditos são aqueles que não foram visitar os presos, que viram os famintos e não deram de comer, que viram os doentes e não estiveram com eles. Esses são os malditos. Não são aqueles que eram impróprios, marginais e pecadores para aquele tempo. Muito pelo contrário. Inclusive, a mulher samaritana que eu citei aqui, né, que já tinha... Ela não tinha sorte, né? Que ela já tinha 5 maridos, os 5 tinham morrido, e ela virou para Jesus e perguntou: você está falando comigo mesmo? O que vão pensar de você falando comigo aqui? E Jesus, então, dá uma aula sobre a sua natureza redentora e generosa. Quando eu levo Davi comigo, a Parada Gay, é óbvio, eu até tive essa discussão com outras pessoas, eu fui no início da parada, porque a parada ela é dividida em 2 momentos. Ela tem um início, do início até metade, que é um ato político por direitos, e depois ela vira uma festa. E aí ela virando uma festa, e aí eu vou te dar um exemplo assim, Romaria do Muquem, já ouviu falar? Já. A Romaria é uma das maiores romarias do Brasil. Você tem um bordão informal da Romaria do Muquem, que é: no Muquem ninguém é de ninguém, porque no início você tem a Romaria e depois o som automotivo e o pau torando. Eu levaria o meu filho na Romaria e eu não levaria meu filho no som automotivo. Assim como eu levei o meu filho na primeira metade da parada e não levaria o meu filho na segunda metade da parada, porque não era um ambiente próprio para criança, assim como o Caldas Country não seria. Assim como eu levei o meu filho de manhã na pecuária para ver o pônei minúsculo e não levei meu filho no show à noite no El Santana. É o mesmo evento, com momentos diferentes. Sim. E é tão tranquilo ter essa maturidade de entender as clivagens. Agora, o que me choca é as pessoas se incomodarem mais com isso do que com as verdadeiras mazelas vividas pelas infâncias brasileiras. Nos últimos anos, a gente teve um corte de 98% da verba para merenda escolar. O Bolsonaro, que vivia colocando criança na boca para fazer terrorismo, as infâncias, as nossas crianças, é sempre assim, né? As nossas crianças. Onde essas pessoas estão para dizer que foi cortado em 90% a verba do combate ao trabalho análogo à escravidão nas infâncias? Onde essas pessoas estão quando
uma criança precisa dividir com a outra um ovo na merenda escolar. Então, preocupação com as infâncias você faz no orçamento público da União. Preocupação com as infâncias você faz garantindo, por exemplo, que as maternidades funcionem. Porque o Cairo Salim quer proibir, e outros vereadores concordam com ele, querem proibir falar de gay. Mas eu não vi nenhum deles na maternidade Dona Iris cobrando que ela receba para que mamãe não tenha que parir no carro. Então, você não defende as infâncias. É muito fácil, né? Defender as infâncias falando mal de gay. Ah, não gosto de gay. Defende as infâncias garantindo que elas tenham acesso à escola, que elas tenham um lugar para parir com dignidade, que as mães delas possam trabalhar, ter um bom salário e não ser demitidas porque se tornaram mães. Essa é a verdadeira defesa das infâncias. O resto é terrorismo, proselitismo, casuísmo eleitoral para ganhar voto em cima da tragédia dos outros. Ava, muito obrigado pela sua participação, adorei mesmo, tá? Quero deixar já em público aqui então um convite para que você volte, para discutirmos com mais afinco alguns temas importantes, inclusive que deixamos de citar aqui agora devido ao tempo, tá? Mas parabéns pela sua atuação, tá? Continue nesse embate, fazendo realmente o seu trabalho dentro da Câmara ali de uma forma responsável. Você é uma jovem política que está começando de uma maneira certa, desejo todo o sucesso do mundo. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência até agora, não esqueça então de curtir e se inscrever aqui em nossos canais e também comente aqui embaixo o que você achou desse episódio. Se tiver algum tipo de pergunta para fazer para a vereadora, manda aqui no nosso direct também, tá bom? Assim a gente vai poder encaminhar e quem sabe no próximo episódio discutir todas elas. Ava, muito obrigado mesmo, fica à vontade para se despedir. Valeu, mas gente, eu preciso dizer que eu vi o desespero na cara do Carlão na última pergunta, que ele falou, não precisa falar ponto a ponto, porque ele sabia que, embora eu seja uma democrata, eu respondo igual o Fidel Castro, né? 1 hora para cada pergunta. Eu quero te agradecer muito pela generosidade da condução dessa conversa. Você me deixou muito à vontade, foi muito respeitoso. Eu acho que é assim que a gente constrói o bom diálogo da política e já me colocar à disposição para voltar, para a gente aprofundar nesses assuntos e em tantos outros. Parabéns a você e a sua equipe que está aqui nos bastidores e por tudo que vocês têm entregado para a política goiana. Muito obrigado a você. Estamos felizes com a sua presença aqui agora. Pessoal, até a próxima então e fiquem todos com Deus.